Olá, eu sou o Leonardo Santana da Freehand e eu quero te dar as boas-vindas ao nosso terceiro vídeo do nosso quinto workshop, Criar Matriz de Bordado. Bom, nesse workshop eu tenho explicado para você como pessoas comuns conseguiram se tornar livres de programadores de matriz de bordado, como que pessoas comuns conseguiram aprender a criar suas próprias matrizes de bordado do absoluto zero e com isso se tornar livre, não precisar mais ter que ficar dependendo de doações de matriz de bordado pelo Facebook ou pela internet. Nessa série de vídeos eu tenho te mostrado essas pessoas comuns, e quando eu digo pessoas comuns, eu estou dizendo de pessoas como você e eu, que talvez não tenham toda a habilidade ou toda a expertise em computador, em criação de matriz de bordado, mas que sim conseguiram chegar nesse grande resultado que é criar suas próprias matrizes de bordado. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para você o GPS do curso Criar Matriz de Bordado. Vai ter um botão aí nessa página onde você vai poder clicar e fazer o download desse GPS. Esse GPS é basicamente o curso completo explicando para você todos os tipos de pontos que você pode aprender no curso Criar Matriz de Bordado. Eu vou explicar para você na lousa também os tipos de ponto, a maioria dos pontos que as pessoas me pedem, que você vai aprender a criar no curso Criar Matriz de Bordado. E nesse vídeo eu vou mostrar para você também a primeira aula, a aula do dragão. Sim, você vai conseguir fazer uma matriz de bordado nesta aula. Nós vamos partir para a parte prática, onde você vai criar a sua própria matriz, a matriz do dragão. Você vai ter a matriz para você baixar, a imagem, o material, enfim, tudo para você realmente criar a sua primeira matriz já nessa aula. E no primeiro vídeo desse workshop eu te contei um pouco da minha história, eu te contei como que eu cheguei, como eu aprendi a criar matriz de bordado do absoluto zero. Também te contei como que o segmento, o mercado de matriz de bordado e de bordado, ele tem crescido muito na área doméstica, na área de pessoas que estão trabalhando por conta nas suas casas. E também te contei que com isso gera-se um grande problema, que é pessoas com máquinas, mas que não sabem programar. E elas entram no que eu chamo da bolha da informação, é onde as pessoas elas tentam aprender a criar matriz de bordado, vendo vários vídeos pela internet e muitas vezes não tem muito resultado. Também te contei como que você consegue sair dessa bolha de informação, que é através dos 4 passos fundamentais para você começar a aprender a criar suas próprias matrizes. Bom, no segundo vídeo eu expliquei para você como que você pode redesenhar uma matriz de bordado sem necessariamente ter que sair do absoluto zero. Como que você usa a ferramenta enchimento de fusão e a ferramenta ângulo do ponto, que são as duas principais ferramentas do processo de criação de matriz de bordado. Te mostrei que sim, é possível você criar a sua própria matriz de bordado usando essas ferramentas a partir de um desenho que você baixa da internet, que você baixa do Google. Então nesse segundo vídeo, na segunda aula do workshop, foi isso que eu te mostrei. Eu espero que você volte lá para você ver e entender como que eu fiz. Caso você queira voltar e rever esses 2 vídeos, é só você clicar no botão aí embaixo que está escrito voltar, que você vai ter acesso aos 2 primeiros vídeos. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que curtiram, comentaram, que compartilharam esses vídeos. Quero agradecer a todos os comentários, todas as dúvidas e dizer que sim, nós fizemos o possível para responder cada dúvida, cada pergunta. E lembrando que nesse vídeo você também vai poder deixar suas dúvidas e perguntas. Oi gente, meu nome é Fabiana, eu faço parte do curso de Programadores de Matriz de Bordado do Leonardo Santana. Esse aqui é o meu certificado do primeiro módulo do curso, tá? Eu super recomendo o curso, porque antes eu era muito dependente de grupos. Às vezes uma cliente me pedia um determinado desenho, e aí eu recorria aos grupos. Quando eu não achava nos grupos, eu tinha que pagar para um programador fazer. E hoje não. Hoje, quando uma cliente me pede um determinado desenho, eu vou lá, eu mesmo programo, eu mesmo faço, tornando assim o meu trabalho um pouco mais rápido, porque antes demorava até ou eu conseguir no grupo ou um programador fazer para mim. Hoje não. Hoje o cliente vem, me pede, eu faço a matriz e já faço o bordado e entrego. Então se tornou muito viável para mim, muito mais rápido. E o curso é muito bom, bem explicadinho. A gente aprende muito, muito e eu super recomendo. Inclusive já fiz a primeira peça. Essa foi a primeira peça que eu fiz logo quando eu acabei o primeiro módulo. E essa eu fiz sozinha. Ainda tem algumas regulagens, alguma coisa que não ficou legal, mas isso eu vou aprimorar agora, né? Mas essa, ó, só com o primeiro módulo eu consegui fazer essa matriz, tá? Então eu super recomendo e super indico o curso para aqueles que querem se tornar independentes.
na área do bordado eletrônico. Bom, uma das coisas bem legais quando você aprende a criar sua própria matriz de bordado é que você tem o que eu chamo de autocontrole. Esse autocontrole é você literalmente exercer controle sobre a sua matriz e sobre a sua máquina. Lembra quando você baixou uma matriz da internet ou quando o programador fez uma matriz para você, mas quando estava bordando na sua máquina você viu que alguma parte, algum pedaço daquela matriz não era tão necessário bordar e você quis até tirar, mas você não conseguiu? Bom, quando você aprende a criar a sua própria matriz, é isso que acontece. Você vai ver o que está bordando e você vai ver o que você pode tirar e o que você não pode tirar. Quando você tira algumas peças, algumas partes da matriz, isso faz você economizar tempo, consequentemente economizar dinheiro, economizar linha, economizar entretela, enfim. Você tem o autocontrole sobre a sua matriz. Você decide aquilo que vai bordar e aquilo que não vai bordar. E é claro que bordando menos ou deixando a sua matriz mais rala, mais leve, mais suave, a vida útil da sua máquina ela começa a ser prolongada, porque você começa a ter mais cuidado com a sua máquina, ela não vai forçar tanto na hora de bordar e ela vai bordar de maneiras melhores. Tendo esse autocontrole, você também consegue controlar quais tipos de ponto você vai bordar, quais tipos de ponto que você quer que a sua matriz borde, que a sua matriz faça, seja eles qualquer ponto caseado, ponto costura, ponto cheio, você consegue controlar os pontos que você pode pôr na sua matriz e os pontos que você pode ou não fazer. Eu vou te mostrar agora na lousa, no quadro, quais são os principais tipos de pontos que você vai aprender no curso Criar Matriz de Bordado, que está mais específico e mais detalhados no GPS Criar Matriz de Bordado, que eu espero que você já tenha baixado. Bom, depois se você pegar o GPS, você vai acompanhar e você vai ver que tem todos esses tipos de pontos, mas eu vou explicar basicamente os 10 tipos de pontos que são mais importantes ou os mais pedidos no curso Criar Matriz de Bordado. O primeiro é o ponto cheio, que é aquele famoso ponto que você usa em decorações, que você usa, na verdade, para fazer detalhes. É um ponto mais estreito, é um ponto cheio, é um ponto bem legal que você pode usar. Tem o ponto tatame também, que é um ponto mais chapado, onde você vai usar em fundos de brasões, onde você vai usar para bordados maiores e com bordados mais que vai ter sobreposição. O ponto caseado é aquele ponto que muita gente usa no ponto patchwork, no ponto caseado, ponto pé de galinha, é um ponto muito legal que a maioria das pessoas fazem na mão, mas dá para você fazer na máquina também. O ponto cruz, que também é muito feito, muito usado na mão, também dá para fazer na matriz de bordado através do Wilcon, dá para você criar esse ponto. O ponto degradê é aquele bem legal, onde você usa várias camadas de cores, dando uma sequência de cor, colocando um tom de azul, um tom de verde e fazendo um efeito cascata, que fica muito legal também. A aplicação é um ponto que a maioria das pessoas usam, né? Muitas pessoas usam para bordados de criança, bordados de enxovais, muitas mulheres usam e é um ponto muito legal que você vai aprender no curso também. Alto relevo ou 3D, né? Ou aquele bordado que você faz com EVA, que você coloca uma camada de EVA e vem bordando por cima. Legal que no curso a gente ensina como você fazer o alto relevo com EVA e como você fazer uma técnica de alto relevo sem EVA também. Você vai aprender o ponto de motivo, que são vários tipos de ponto, onde você usa para filigrana, para calça jeans, talvez para fazer alguns detalhes numa matriz, um matinho, uma graminha. É um ponto de motivo bem legal. Fontes e letras, né? É literalmente você escrever um nome, tipo Leonardo Santana. Você vai aprender a trabalhar com fonte em curva, fonte de trás para frente, fonte de cima para baixo, fonte de qualquer jeito, fontes desenhadas e fontes prontas que o Wilcon já te dá, e imagens em vetores, né? Como o Wilcon ele é mesclado com o CorelDRAW, você vai aprender como trabalhar um pouco no Corel, um pouco no Wilcon, mesclando essas duas coisas, mesclando esses vetores e colocando tudo junto para que você faça bordados melhores e até mesmo mais rápidos. Bom, todos esses tipos de pontos que eu te mostrei e todos que estão no GPS que você baixou são os tipos de pontos que nós ensinamos no curso Criar Matriz de Bordado. E agora você vai aprender a fazer esses tipos de pontos. Lembra que eu te falei que para todos os tipos de pontos nós partimos do mesmo princípio, que é o princípio de redesenhar a sua matriz.
Então agora você e eu juntos vamos redesenhar a imagem do dragão. É a imagem que todos os alunos já fizeram, inclusive a Tati, que você já deve ter visto o depoimento, onde você aprende a redesenhar esse dragão e é a primeira matriz que você faz no curso Criar Matriz de Bordado. Então abaixo desse vídeo tem um botão escrito material desta aula. Você vai clicar e você vai baixar também. Lá vai ter a imagem do dragão, lá vai ter a matriz do dragão também. Então essa matriz já está pronta, é para você ver como que vai ficar a sua matriz no final, e essa imagem para você usar, onde eu e você juntos vamos criar essa matriz. Então vale lembrar que você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo. Você literalmente vai me copiar e a gente vai fazer do começo ao fim, do zero, essa matriz certinho. A gente vai redesenhar essa imagem e no final você vai ver que você vai ter criado a sua primeira matriz de bordado do absoluto zero. Vale lembrar também que se você quiser assistir esse vídeo anotando tudo que eu vou te falando, anotando os atalhos, é bem legal para você não se perder, e eu vou te explicar certinho do começo ao fim. Então bora lá, vamos criar, vamos fazer a sua primeira matriz de bordado? Então acompanhe o vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Wilcon. O meu não está aberto, duplo clique nele. Enquanto o nosso Wilcon vai abrindo, eu peço que você pegue uma agenda para você ir anotando as coisas que eu vou falando, mais os atalhos de tecla, né, que eu for falando, ou um bloco de nota no próprio computador para você não se perder. Quando você abre o Wilcon, ele vai abrir dessa maneira, ele vai abrir essa caixa. É somente você dar um OK nela. E essa é a interface do Wilcon. Esse é o programa Wilcon. Talvez o seu esteja um pouquinho diferente, né? Mas é questão de organização das ferramentas. Mas a interface dele basicamente é essa. Eu não sei se você já trabalhou com o CorelDRAW ou os programas da família Adobe, como InDesign, Illustrator. São programas que tem basicamente a mesma interface. E o que eu gosto, acho legal no Wilcon é isso, que eles meio que copiaram a interface dos programas para ficar mais fácil da gente trabalhar com eles. Aqui nós temos algumas ferramentas, né? E como vai funcionar a nossa aula? Eu vou te ensinando as ferramentas passo a passo, né? Não vou falar todas de uma vez para você não se perder, porque tem bastante coisa, mas a cada aula que a gente for desenvolvendo, você vai adquirindo conhecimento, habilidade para se tornar um profissional programador de bordados. Com o nosso programa aberto, a primeira coisa que eu vou fazer, e isso é particular meu, tá vendo o fundo da nossa tela aqui? Eu gosto de trabalhar ela de outra cor, né? Aqui nós temos essa grade, né? Ela fica aqui, ó. Se você quiser tirar a grade, você pode tirar. Eu gosto de trabalhar com a grade. E se você quiser colocar as guias, né, as réguas, é só você colocar, tá aqui do ladinho. Eu não gosto, então eu vou deixar assim. A única coisa que eu vou fazer é mudar a cor de fundo da nossa tela. Eu venho aqui, ó, embaixo, nessa caixinha aqui, ó, mostrar opções, e clico. Ele vai abrir esse display. Eu venho aqui em caixa de colors e clico. A cor que eu quero usar já é esse tom de cinza aqui, mas se você quiser usar outra cor, você vem aqui em edit, você pode pôr a cor que você quiser, dá um OK. Como a minha já está selecionada e que é essa que eu quero, vou dar um OK. Vou dar um OK novamente. Mudou para esse tom de cinza. A gente vai começar a trabalhar com imagem. Qual é a grande sacada do Wilcon? É você aprender a desenhar, né? Por isso que a nossa aula de hoje se chama Aprendendo a Desenhar. E a gente vai adicionar uma imagem para dentro do programa Wilcon. É só você vir aqui, ó. Vem aqui em cima. Clica aqui em Imagem. Inserir ficheiro. Sempre quando você for inserir uma imagem, você vai ali, Imagem, Inserir ficheiro, e você procura onde a sua imagem vai estar. A minha já está aqui na área de trabalho, aula 01. Eu vou dar um clique nela e vou colocar Abrir. Quando a nossa imagem vem, você pode observar que ela tem esses quadradinhos aqui. Você pode redimensionar a imagem, colocar o tamanho que você quiser na imagem. Eu vou deixar desse tamanho mesmo, que é um tamanho que eu já quero. E eu preciso o que? Trancar essa imagem. Por quê? Porque se eu não trancar ela, ela vai ficar se movimentando na minha tela, ó. Ela vai para onde eu mexer ela. E eu não quero isso. O que eu quero fazer? Eu quero trancar. Então sempre quando você for trabalhar com imagem de fundo no Wilcon, você vai trancar. Nessa barra aqui, ó, na sua direita do seu monitor, lista de cor objetos. Você vai clicar, vai aparecer o desenho aqui.
você clica com o botão direito do mouse e coloca trancar. Ou se não, aqui tem uma letrinha K. É só você clicar na imagem e apertar no seu teclado a letra K. Apertei e você viu que ela trancou aqui, ó. Tudo que a gente fizer no Wacom, todas as imagens ou todos os objetos que a gente desenhar, eles vão aparecer nessa lista aqui, ó, né? Aqui só está aparecendo a imagem porque por enquanto nós só temos a imagem. Só lembrando que para você dar zoom na tela ou tirar o zoom, acho que é scroll que chama do mouse, né? Essa bolinha do mouse, você vai para frente, para trás, você dá e tira o zoom. Tranquilo? Nós vamos fazer esse dragão agora. A primeira ferramenta que a gente vai usar para desenhar esse dragão vai ser essa daqui, ó. Enchimento de fusão / valores. Ou o atalho para você chegar a ela é em F2. Eu costumo chamar ela de ferramenta D, porque o desenho dela parece um D, não parece? Eu chamo, pega a ferramenta D lá, né, que as pessoas, quando eu estou dando aula, elas sabem. Mas o nome certo dela é enchimento de fusão. Então a gente vai pegar esse enchimento de fusão. E aí, você não precisa fazer isso que eu vou fazer agora. Não, faz, para você perceber. Se você clicar com o primeiro botão do mouse, o botão esquerdo, ó, vai clicando aí, ó, em qualquer lugar da tela, você vai ver que todas as suas linhas elas ficaram retas. Agora, se você clicar com o botão direito, ó, ela já começa a fazer curvinhas, ó, com o segundo botão do mouse. Faz curvinhas, tá vendo? Tá. Vamos apagar tudo isso. É só você clicar com o backspace no seu teclado que ele vai apagando, 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 apagando. Apagou tudo. Por que eu tô te falando isso? Porque isso é o essencial na hora da gente desenhar. Você manusear bem o botão direito e o botão esquerdo, tá? Pega o seu desenho, dá um zoom na tela, né? Chega o mais próximo do fim da cauda do dragão e clica com o primeiro botão, o botão esquerdo do mouse, que é o que eu vou chamar de ponto quadrado, e depois eu vou te explicar por que ponto quadrado. Fez o primeiro ponto quadrado, você vai clicar com o botão direito, né, que eu vou chamar de ponto bolinha, e eu vou te explicar por que ponto bolinha. E você vai contornando o desenho com esse ponto bolinha, ou seja, com o segundo botão do mouse. Você vai contornando o desenho. Errei, é só dar apagar aqui no teclado, um backspace, que ele apaga. Qual que é o segredo, vamos dizer assim, para desenhar no Wacom? É você ser o mais fiel o possível da sua imagem, né? Até porque você está querendo redesenhar aquela imagem. Então a gente vai contornando a nossa imagem, olha, chegando o mais próximo da linha, o mais próximo do desenho, sempre com o botão direito. Por quê? Porque ele já vai dando a curva automática no seu desenho. No CorelDRAW, no Illustrator, ele não consegue fazer isso, é mais difícil, né? O Wacom, ele é mais fácil nessa parte. Então você vai desenhando, contornando o seu dragão. Sempre com o botão direito, sempre chegando o mais próximo da linha. Fiz aqui errado, o que eu faço? Eu aperto o backspace para voltar, para mim continuar. E vou continuando. Continuando. Às vezes você fala assim, nossa, mas demora assim. Na verdade eu tô indo bem devagar para você acompanhar o vídeo, né? Mas depois de um certo tempo que você começa a fazer, você vai pegando uma habilidade e fica mais fácil, tá? Eu só estou usando até agora o botão direito do mouse, né? O ponto bolinha. Vou chamar ponto bolinha sempre, você vai entender o porquê. Pronto, cheguei até aqui. Quando eu chegar em um bico, com o meu desenho fizer um bico, se eu colocar um ponto bolinha de novo, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer isso, ó. Então o que eu preciso fazer em todos os bicos? Colocar um ponto quadrado. Eu vou apagar aqui, ó, e eu vou colocar de novo ponto bolinha, um ponto quadrado aqui, ó, no fim. O que é o ponto quadrado? É o primeiro botão do nosso mouse.
Então sempre quando for bico eu faço ponto quadrado, e aí agora eu continuei com o ponto bolinha. Cheguei num bico, ponto quadrado, e continuo. Tirei um pouco o zoom e vou continuando. Ponto quadrado, que vai fazer um biquinho aqui. Vou continuando. Aqui nós não vamos subir reto para fazer o chifre do dragão. Nós vamos continuar fazendo o corpo do dragão. Dragão, uma serpente, sei lá o que é isso aqui, né? E eu vou te ensinar depois por que a gente fez isso. Não vamos fazer a asa agora, nós vamos continuar contornando o corpo. Errei aqui, vou voltar um pouquinho. Eu vou continuar. Se depois você errou alguma coisa e depois tiver fechado o seu desenho, tem como você voltar e arrumar, sem problema, tá? Tirar um pouquinho o zoom e eu continuo. Opa. Sempre contornando o desenho. Quanto mais próximo você colocar um ponto do outro, né, mais fiel ele vai ficar. Mas não precisa colocar muito próximo, senão você vai colocar muito ponto, né, para poder fechar o desenho. Pronto. Cheguei aqui no meu último desenho, no meu último ponto. O que eu vou fazer agora? Cheguei aqui o mais próximo possível, tá vendo? Você vai apertar a barra de espaço uma vez. Apertou, ele quase que fechou já o seu desenho. Ele vai aparecer assim, ó, todos esses quadriculadinhos. E aí você vai apertando barra de espaço, eu tô apertando. Até ele pensar um pouquinho, vai aparecer essas montes de linha guia. Eu vou te explicar o que é mais tarde. Você vai apertando espaço. Apertou, ele apareceu desse jeito. Tá pronto o nosso dragão. Mas eu quero ver as linhas como que tá. Aperta a tecla T, para ele ficar dessa maneira aqui, ó, na tela. Se estava aparecendo daquele outro jeito, você aperta T. Eu dou um ESC para mim sair da ferramenta que eu estava. Dei um ESC e estou sem ferramenta nenhuma. Particularmente, eu não gosto de trabalhar com cor escura quando eu estou desenhando no Wilcon, né? Porque fica ruim de ver. Então eu vou mudar a cor desse dragão. Vou pintar ele em vermelho, ó. Pintei em vermelho. Pronto, é só dar um clicar no objeto e clicar na cor. E aí eu vou clicar de novo na cor vermelha, sem estar nenhum objeto selecionado, para sempre um objeto novo que eu desenhar, ele sempre vai ser vermelho. Bom, por que nós não desenhamos o chifre e nós não desenhamos a asa do dragão? Porque o nosso dragão, ele vai ter 3 partes. Ele vai ser o corpo, chifre e asa. Isso faz com que o seu desenho fique mais bonito, que o seu desenho não tenha um ângulo só. Tá vendo que aqui o nosso desenho, ele tá com um ângulo só, né? Ele só tem um ângulo, o nosso desenho. E depois, eu não vou fazer agora o ângulo, não vou dar ângulo no ponto. Eu vou dar na próxima aula, na aula 2, a gente vai desenhar de novo e fazer ângulo no ponto, para não ficar muito. O que eu quero que você aprenda nessa aula é somente desenhar. É somente usar as ferramentas para fazer contorno no desenho. Porque essa é toda a base do Wilcon. Aí você vai me perguntar, mas só existe essa ferramenta ou essa maneira de eu fazer um desenho no Wilcon? Não, existem várias outras maneiras, mas essa é uma das mais fáceis, essa é uma das que eu mais uso e essa é uma das que eu vou te passar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desenhar o chifre do dragão. A mesma coisa, eu vou dar um zoom na tela para mim chegar o mais próximo do chifre. Vou apertar a tecla S no teclado para ele ocultar o desenho que eu já tinha feito. E aí eu vou lá e vou pegar a ferramenta enchimento de fusão ou a ferramenta D e vou começar a desenhar de novo. Eu posso começar a desenhar da onde você quiser, tá? Eu vou começar a desenhar aqui embaixo, ó.
Detalhe, eu vou começar a desenhar um pouco dentro do dragão, sempre um pouco dentro do desenho que eu já fiz. Por quê? Porque esse desenho vai ficar sobreposto ao outro. Eu vou te ensinar o que é isso mais tarde. Então fiz o primeiro ponto quadrado, aí eu continuo ponto bolinha ou ponto em curvos, contornando o chifre do meu dragão. Cheguei num bico, ponto quadrado e continuo ponto bolinha. Quero fechar, barra de espaço, 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 até fechar. Apareceu, aperto S de novo para mim visualizar o que apareceu. Pronto, apareceu o chifre do nosso dragão. Agora a gente vai desenhar a asa. O que eu faço? Dei um zoom novamente na tela, apertei a tecla S para ocultar. Vou lá, pego a ferramenta enchimento de fusão, clico nela e começo a desenhar a asa do meu dragão. Desenhando. Aqui fiz um ponto quadrado porque é um bico. E continuo a desenhar. Bom, eu creio que até agora tá fácil, você tá conseguindo pegar, né? Se você não pegou alguma coisa, dá uma voltada aí no vídeo. Mas eu creio que você não vai precisar fazer isso porque tá bem fácil, né? A gente está aprendendo simplesmente nessa aula a desenhar, a fazer um contorno no desenho, né? Quando você, não sei se você fez muito isso na escola, eu fazia bastante. Quando eu queria fazer um desenho, pegava o desenho e colocava um papel carbono por baixo, aí passava o lápis por cima contornando o desenho para sair do outro lado o desenho bonitinho. É basicamente isso que a gente está fazendo, né? Tá contornando o nosso desenho para que ele seja transformado em linhas, em pontos. Cheguei perto do que eu queria, barra de espaço até fechar. Tá pronto o nosso dragão? Não, não está pronto o nosso dragão. Ele está simplesmente desenhado. O que falta fazer nesse dragão? Falta nós organizarmos cursor de pontos ou ângulo do ponto para ele dar uma mudada. Tá vendo que o nosso dragão ele tá 0 grau, ó. Tá tudo 0 grau, ou seja, a linha tá bordando sempre no mesmo sentido, tanto no corpo quanto no chifre, quanto na asa. Mas nós temos 3 objetos. Nós temos o corpo, vou pintar aqui ó, de azul para você ver. Nós temos a asa, vou pintar de amarelo. E nós temos a asa que eu vou pintar de rosa choque. E a asa. Temos 3 objetos no da nossa matriz. Nós vamos juntar todos esses objetos depois. Nós vamos colocar a direção nesses pontos. Tudo bonitinho para ficar tranquilo. Mas eu não vou fazer isso nessa aula. Eu só quero que você memorize a ferramenta de desenho, porque a gente vai usar bastante ela. Essa aula, a aula de hoje, a primeira aula, aprendendo a desenhar, é isso que eu queria que você fizesse, aprendesse a desenhar. Usando qual ferramenta? A ferramenta enchimento de fusão, que é esse desenho aqui. Tudo bem? Eu creio que até aí o seu dragão já está salvo, já está pronto, né? Tá igual o meu. Vamos pintar ele de novo? Vem aqui, clico aqui no chifre, vou pintar de vermelho. Tanto faz eu selecionar um objeto na tela aqui ou na lista de objetos. Quer ver? Ó, vou clicar aqui no corpo na lista de objetos. Ó, cliquei, pintei. Cliquei aqui, pintei também de vermelho. Como eu sei que ferramenta que eu usei para construir o meu dragão? Aqui ó, na lista de objetos, na frente tem a ferramenta. Foi a ferramenta D, né, que eu chamo. Ferramenta D, que na verdade é enchimento de fusão. Nós vamos salvar o nosso desenho. Como que eu faço para salvar? Você vem aqui em arquivo, guardar, ou você usa o atalho Ctrl S. Eu vou guardar na área de trabalho aqui, ó. E aí eu vou colocar um nome aqui. Vou colocar aqui, ó, dragão. Opa, falta um A aqui. Vai ser o nome do nosso desenho, dragão. E clique em salvar. Tá salvo o nosso desenho. Nós vamos tirar essa imagem do fundo do dragão. Você vem aqui na barra da lista de objetos. Você clica com o botão direito e vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Fazer de novo. Você vem aqui em cima da imagem, clica com o botão direito e vem aqui destrancar. Feito o destrancar, você
vai clicar na imagem, né, vai selecionar a imagem e apertar Delete. Vai ficar só o dragão em bordado, em matriz. Por quê? Isso fica mais leve a nossa matriz. Ok? Vamos salvar de novo. Arquivo, guardar ou Ctrl S. Era isso que eu queria fazer com vocês na primeira aula. Você fala, mas só isso? Só isso. A nossa primeira aula foi bem fácil, foi bem tranquila, para você não ficar assustado, para você pegar um pedacinho daquilo que eu quero ensinar. Na próxima aula, nós vamos desenhar outro desenho novamente e nós vamos colocar direção nos pontos novamente. Nós vamos também pegar esse dragão na próxima aula e nós vamos colocar direção nos pontos ou ângulo nos pontos. E aí você vai ver que esse desenho que está xoxo, que está meio feio, sem vida, ele vai ganhar vida, ele vai ficar mais bonito, ele vai ficar mais legal. Por essa aula é só isso que eu queria que você aprendesse até agora. E na próxima aula vai ter muito mais. Muito legal essa aula, né? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você de fato tenha aprendido a criar a sua primeira matriz, que foi a matriz do dragão. Eu sei que talvez tenha sido um pouco estranho para você criar a sua primeira matriz e pode ser que você tenha encontrado algum tipo de barreira ou algum tipo de dificuldade para criar a sua primeira matriz. Isso é extremamente normal, extremamente aceitável, afinal de contas é a sua primeira vez. Mas foi pensando justamente nisso, nas barreiras e nas dificuldades que talvez você possa encontrar para criar sua própria matriz de bordado, que nós desenvolvemos o curso completo Criar Matriz de Bordado. Nesse curso completo nós vamos te dar toda a ajuda e todo o suporte para que você crie não apenas uma matriz ou essa matriz do dragão, mas para que você venha criar várias e várias outras matrizes. É claro que nessa primeira aula, como eu disse, eu expliquei apenas uma parte do curso, apenas uma ferramenta do curso. Existem várias outras ferramentas, vários outros tipos de pontos que você precisa ir combinando várias outras ferramentas para chegar em outros resultados, para criar outras matrizes. Então nesse curso completo Criar Matriz de Bordado, nós vamos te dar todo o suporte, nós vamos te dar todo o apoio, nós vamos basicamente pegar na sua mão e caminhar junto com você para que você aprenda de fato, de verdade, criar todos os tipos de pontos ou quase todos os tipos de pontos em criação de matriz de bordado. Agora eu vou explicar para você um pouquinho como funciona o nosso curso completo, tudo que você vai aprender, tudo que ele envolve nesse processo de criação de matriz de bordado, para que você tenha o suporte, para que você realmente aprenda e faça matrizes cada vez mais e cada vez melhor. Bom, esse curso, o método de ensino dele é online. O nosso curso ele é 100% online e o bom disso é que você não precisa ir até o curso vem até você. São videoaulas bem gravadas, bem orquestradas, onde você consegue realmente aprender do começo, meio e fim, onde você vai aprender a combinar várias ferramentas, aprender vários tipos de pontos e consequentemente criar vários tipos de matriz de bordado. O bom do curso ser online e ser videoaulas é que você pode sim assistir ele quantas vezes você quiser e quantas vezes você puder. Você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim, você faz o seu horário de aprendizado. Você pode assistir as aulas o tempo que você quiser e assim melhora o seu ensino, melhora o seu aprendizado, porque você faz o curso acontecer para você mesmo. É claro que criar matriz de bordado não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é um mar de rosas. É claro que você vai precisar de suporte para isso. E o nosso curso ele oferece todo o suporte para que facilite realmente o seu aprendizado. Você vai ter suporte conosco através dos nossos e-mails, através dos grupos secretos do Facebook, onde todos os alunos participam. Então, constantemente você pode postar suas dúvidas e suas dúvidas elas estão respondidas, elas são explicadas. O legal é que tem várias pessoas de vários lugares do Brasil. Então, o seu nível de conhecimento ele aumenta e muito, porque em determinada região do Brasil tem um determinado tipo de ponto, determinado tipo de preço, e você pode ir aprendendo com essas pessoas. É muito legal os grupos de suporte mesmo. É bem legal porque nessas turmas, né, do curso Criar Matriz de Bordado, nós fazemos o que eu chamo de encontrão ao vivo. É o encontro onde ele acontece basicamente uma vez por semana, onde eu estou ao vivo com vocês online, explicando, tirando as possíveis dúvidas,
vídeos explicando para você aquilo que ficou mais em dúvida para você em aula. Então você vai ter esse suporte, você vai ter esse acompanhamento, né, que é o que eu falei, de um acompanhamento onde você pega na mão e vamos caminhar junto. Então, se você tiver dúvidas, é claro que essas dúvidas serão respondidas da melhor maneira possível. Bom, você provavelmente deve estar se perguntando, será que esse curso é para mim porque eu sou homem, ou porque eu sou mulher, ou porque eu tenho muita idade, ou porque eu tenho pouca idade? Bom, nós temos vários alunos em vários lugares do Brasil e a grande maioria é mulher, mas nós também temos vários alunos homens também. E é bem legal porque a idade desses alunos, elas variam muito. Nós temos uma aluna de 16 anos, né, que ela começou do absoluto zero, aprendeu a criar suas próprias matrizes. Temos uma aluna também que ela tem mais de 65 anos, ela conseguiu aprender a criar suas próprias matrizes, tem os depoimentos, tem os vídeos, é bem legal. Então, se isso é uma barreira para você, não é mais, né, se você é homem ou se você é mulher, se você vai se adaptar, porque talvez você tenha muita idade ou pouca idade. Isso nós temos no curso, né, essas vários tipos de pessoas, de várias classes sociais, de vários segmentos, talvez uns com maior expertise e outros com um pouco menos, mas a grande verdade é que sendo homem, sendo mulher, com muita idade ou pouca idade, você também pode chegar nesse resultado, aprender a criar suas próprias matrizes de bordado do zero. Uma das grandes dúvidas que aparece antes das pessoas iniciarem o curso é: Léo, para que tipo de máquina é esse curso de criar matriz de bordado? Para todo tipo de máquina. Na verdade, esse curso você não vai aprender a trabalhar com máquina, você vai aprender a criar uma matriz de bordado. Mas aprendendo a criar sua própria matriz de bordado, você pode enviar para qualquer tipo de máquina, seja uma máquina industrial, uma máquina doméstica ou uma máquina caseira. Seja se a sua máquina ela lê em XXX, PS, DST, GF, EMB, não importa, você vai aprender a criar uma matriz e você vai aprender a converter essa matriz para a linguagem que a sua máquina lê. Aí talvez você diz assim: Léo, mas eu não tenho máquina de bordado, esse curso é para mim? Sim, esse curso também é para você, porque eu sou exemplo disso, que eu não tenho máquina, eu não bordo, eu apenas crio as minhas próprias matrizes de bordado para terceiro, para vários lugares, para várias pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, e você pode fazer isso também. Se você não tem a intenção de ter ou de comprar uma máquina, você pode também criar a matriz de bordado e vender para os seus clientes, vender pela internet, assim como eu faço também. Mas se você já tem uma máquina, seja ela uma Brother, uma Janome ou qualquer marca, você vai aprender a criar a sua matriz de bordado e converter para a linguagem própria, adequada que a sua máquina lê. Então, volto a repetir, esse curso é para você aprender a criar uma matriz, seja ela qual matriz for. Bom, é bem normal também as pessoas, antes de começarem o curso, depois quando elas acabam e gravam seus depoimentos, dizer que elas tinham medo de começar o curso porque tinham medo de ser uma fraude, de não aprender. E se talvez você está pensando isso, mesmo tendo assistido todos os vídeos do workshop, e achar que nós vamos dar o cano, o balão em você, pode ficar sossegado, porque nós estamos no mercado desde 2016, temos CNPJ aberto, temos as nossas fanpages no Facebook, Instagram, enfim, em todas as mídias sociais, os nossos websites oficiais. Então você pode ir lá nos procurar, nos conhecer, realmente certificar e testificar que o nosso trabalho ele é certo, ele é íntegro, ele é real e que nós vamos te atender da melhor maneira possível. Você pode estar enviando e-mails para a gente, tirando as suas dúvidas e vendo, certificando e realmente testificando que nossa empresa, a empresa Freehand, é uma empresa séria e que ela vai te atender da melhor maneira possível. E o curso Criar Matriz de Bordado, ele é real, ele existe e você vai aprender sim a criar a sua matriz. Bom, e a pergunta que não quer calar: Léo, esse curso completo Criar Matriz de Bordado, ele é pago e eu preciso investir alguma coisa? Sim, ele é um curso pago que você precisa investir, mas como eu te falei, ele é um curso que ele é pago porque nós precisamos ter um acompanhamento. Ele é um curso pago porque nós vamos acompanhar o seu crescimento na criação de matriz de bordado. É um curso onde nós vamos liberar todas as imagens, todos os materiais, todas as videoaulas, todos os grupos de apoio, enfim, todo o suporte para você realmente sair do zero e aprender a criar suas próprias matrizes de bordado e não ter que depender mais de ninguém. É um curso onde nós te damos todo o suporte, toda a atenção, onde você realmente vai ter toda a nossa ajuda para facilitar o seu aprendizado de criação de matriz de bordado. Você deve estar pensando em que o valor desse curso ele é muito alto para você ou que ele foge do seu orçamento. Quanto será, Léo, que vai custar esse curso? Quanto será que eu vou ter que investir para realmente aprender a criar matriz de bordado do absoluto zero e ter tudo o que você falou? Tem uma frase muito legal que eu gosto muito, que ela diz assim: se você acha que custa caro a
educação, experimente a ignorância. Como assim, Léo? Se você acha caro investir na sua educação, experimente não investir na sua educação. Eu vou te fazer uma pergunta. Quanto que você acha que custa você não ter essas informações? Qual é o preço que você paga não sabendo criar a matriz de bordado? Quanto que você paga pelo fato de ter que investir, pagar para um programador criar a sua matriz? Quanto que custa para você não ter a matriz no horário certo, não ter a matriz adequada no tempo certo? Quanto que você acha que custa para você ter uma matriz que muitas vezes borda feio, borda errado, ou não borda aquilo que você queria, ou borda aquilo que você não queria que bordasse? Enfim, a ignorância, o não saber fazer alguma coisa, muitas vezes ele custa muito mais caro do que você realmente saber fazer aquilo da melhor maneira, que é você fazer de acordo do seu gosto, de acordo com o que você quer. Então esse é o preço da ignorância, é o preço de você não ter informação certa, adequada, no tempo correto e no tempo adequado. E o curso vai te proporcionar todas essas informações, essa educação é que o curso vai te proporcionar. O que você precisa entender é que o curso ele vai proporcionar para você liberdade e velocidade. Liberdade que você não vai precisar mais depender de ninguém, e velocidade que você vai alcançar os seus resultados muito mais rápido. Então entenda que a informação do curso ou qualquer outro tipo de informação, ela pode proporcionar na sua vida a liberdade de você não depender de ninguém e a velocidade de você ir mais longe e ir muito mais rápido. Tem uma outra frase que diz assim: você pode levar o cavalo até o rio ou até a água, mas você não pode forçá-lo a bebê-lo. Bom, eu te trouxe para você todas as informações que você precisa para poder chegar no próximo nível de criação de matriz de bordado. Mas é bem verdade que eu não posso forçar você a ter acesso a essas informações. Em outras palavras, a escolha é sua, se você vai avançar para o próximo nível ou não. Eu espero que sim, porque assim você vai aprender ainda mais e literalmente você vai se tornar livre dos programadores, livre de ter que depender de doações de matriz de bordado. Eu amo criar matriz de bordado, amo fazer esse trabalho para as várias pessoas, para os meus vários clientes, mas o que eu amo também de fato é poder ensinar, é poder compartilhar esse conhecimento, é poder ver outras pessoas se tornando livres, assim como um dia eu sonhei e desejei me tornar livre e hoje eu sou, e como eu disse, tenho tempo e tenho liberdade para fazer aquilo que mais amo. Eu espero que você se decida por isso e aprenda a criar matriz de bordado do absoluto zero nesse curso. Agora, se você está pronto para disputar uma vaga na próxima turma do curso completo Criar Matriz de Bordado, eu preciso que você fique atento na sua caixa de entrada no e-mail ou possivelmente no lixo eletrônico ou na caixa de spam, porque eu vou estar enviando para você o link para você fazer a sua inscrição. Lembrando que a inscrição para a próxima turma vai ter um bônus extra. Um dos bônus é o bônus da aula ao vivo que eu te falei, que é onde eu vou estar respondendo as suas dúvidas, as suas perguntas. E eu não sei quanto que vale o seu tempo, mas para mim o meu tempo é muito precioso, por isso eu gosto muito desse bônus. É um bônus com valor agregado muito grande, que é um tempo onde eu separo realmente para estar com vocês de uma maneira mais íntima e de uma maneira mais próxima. Lembrando que as inscrições para a próxima turma, ela vai abrir no dia 11 de junho de 2018, então você fica atento à sua caixa de entrada, no seu e-mail, para você fazer a sua inscrição. Lembrando também que assim, quando abre as inscrições, o número de alunos inscritos é muito grande, então você fica atento, porque vai abrir às 9 horas da manhã, então para você fazer a sua inscrição o mais rápido possível e não correr o risco de perder essa chance de fazer parte da próxima turma. Enquanto isso não acontece, enquanto eu não libero o link para você, enquanto você não faz a sua inscrição, eu quero que você faça algo por mim de novo. Roda a sua página aí para baixo, tem lá o campo onde você pode deixar suas dúvidas, as suas perguntas. Se existe alguma dúvida ou alguma pergunta que eu não respondi, se existe alguma barreira ainda que você encontra para não criar matriz de bordado, deixa nos comentários aí que eu vou fazer o possível para responder todas as dúvidas e todas as perguntas. Lembrando também que você pode curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que elas aprendam também a criar matriz de bordado. E como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você, aprendendo e empreendendo. E eu te espero no próximo vídeo, no próximo dia, onde as inscrições vão ser abertas e você vai poder disputar a sua vaga para o curso Criar Matriz de Bordado completo. Tchau, tchau! Meu nome é Leonardo e vim falar um pouquinho sobre o curso de criação de matriz de bordado do Leonardo Santana.
e como que ele me ajudou a progredir nesse ramo de bordado computadorizado. Eu não vivo do bordado computadorizado, eu tenho o meu trabalho, mas a minha esposa é artesã. A gente resolveu fazer isso como uma renda extra e para mim até vira um certo hobby, né? Por eu estar com ela e é uma coisa prazerosa. E antes do curso a gente bordava e muitas matrizes feitas por outras pessoas, doadas, e a gente não tinha noção nenhuma de como consertar, porque muitas vezes a gente pegava matrizes com aqueles pequenos erros, né? Só que a gente tinha que se conformar com aqueles erros. E eu sempre quis fazer um curso, só que eu nunca achei um curso online que eu pudesse fazer em casa, né? Que eu não tenho muito tempo para fazer por fora, que me mostrasse uma segurança. E acabei, né, fuçando, né, entre esses grupos de bordado, de matrizes, achei sobre o curso do Leonardo e resolvi fazer. E, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. É um curso muito completo, ele não é maçante, as aulas dele é bem objetiva. Eu já terminei o segundo módulo e com esse aprendizado do primeiro módulo, que é o iniciante, o segundo, que é o avançado, eu já consigo fazer a maioria de coisas que eu resolvo, né, que eu penso em fazer. Um exemplo aqui, ó, chaveirinhos de aplique feitos por mim. Peguei a imagem na internet, comecei do zero, todos eles. Então, você que quiser fazer o curso pode fazer sem medo, que não só isso, como qualquer outra matriz você vai conseguir fazer. Matrizes que a gente acaba pegando, comprando na internet, e você percebe que ela vem com um erro, com uma coisa que você não gostou muito. Você consegue, com esse aprendizado que você adquire, modificar, fazer uma coisa diferente naquela matriz já feita. Você consegue modificar ela do jeito que você quiser. Então, hoje em dia, eu olho para um desenho bonito e eu penso, eu já vou imaginando na minha cabeça como que eu posso fazer aquele desenho em matriz. Isso é muito legal, porque o curso te dá essa ampla visão. Ele te ensina várias formas de fazer um objeto. Então não é um caminho reto que você pode daquele jeito e se não der certo não deu, não. Ele te ensina forma A de fazer, forma B, forma C. Então se não deu de um jeito, pode tentar do outro que vai dar certo, entendeu? Então é um curso muito legal de se fazer, sem contar que no meio do curso você pode entrar em contato com o Leonardo, mandar mensagem para ele. Ele é extremamente solícito, ele ajuda, um cara muito gente boa. E sem contar, tem um grupo no Facebook que você pode postar, ele está sempre postando vídeos, né, de ajuda. Tem um grupo no WhatsApp de alunos, e um sempre ajudando o outro. Um aluno vai, posta um desenho que ele fez, aí as pessoas dizem se ficou legal, fazem aquela crítica construtiva, se pode melhorar aqui. Aí você pergunta uma dúvida, tem sempre alguém tentando te ajudar. Então, quando você adquire o curso, você não adquire só o curso, você adquire, você acaba fazendo até amigos, né, que estão nesse mesmo objetivo que você. Então é isso, vale a pena fazer o curso. Hoje em dia, nada para mim é impossível. Minha esposa pega um desenho e fala assim: Léo, dá para fazer? Dá para fazer. Antes do curso eu ia falar: não sei, não dá para fazer. Mas hoje em dia eu posso falar: dá para fazer, porque com um curso eu consigo fazer, não vou dizer tudo, mas 99% a gente resolve. Valeu, pessoal.